Opa, beleza pessoal? Vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento da nossa aplicação clone do Twitter. E aí eu vou começar aqui, docker compose up -d, tá rodando, docker logs, pra gente ver os logs, beleza, compilado. Aí, já carregou. A gente parou na criação da nossa parte de senha aqui da outra vez, né? E aí percebi que tem um bug, ó. Quando eu clicar em acessar, o e-mail ele desce para cima do teste, ó. Só que isso acontece porque quando a gente submita o formulário, ele limpa as informações do formulário, mas não tira do estado. Então esse e-mail é como se ele entendesse que esse e-mail não está mais preenchido. Então, para isso, a gente precisa vir aqui na nossa camada de apresentação, né, na presentation, na nossa página de login, no componente de form input. E aqui onde a gente tem o controle, né, da classe preenchido com o valor, é como se ele estivesse perdendo esse valor. Só que a gente também pode colocar aqui se ele ficar como desabilitado. Se ele tiver a propriedade desabilitado, ele vai entender que o e-mail está preenchido. E aí agora, se a gente vier aqui e fizer teste, avançar 1, 2, 3 e acessar, ó, não perdeu mais, ó, não desceu. Tô clicando aqui igual um lunático e ele não está acontecendo nada. Então beleza, a gente conseguiu arrumar isso. Beleza, agora a gente já pode comitar esse cara. A gente vem aqui, fit, adicionada condição de label desabilitado. Pronto. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. A gente digitar aqui teste, @teste. Quando a gente chegar aqui na senha, eu quero que tenha aquele botãozinho do olho aqui, daquele olhinho, para mim poder digitar aqui e trocar, né? Fazer o toggle da senha. Deixa eu só desabilitar aqui para esse. Aqui, vamos atualizar. Pronto, aí ele tira aqui o negócio da senha. E aí beleza, eu posso fazer isso aqui, ó. Digitar aqui, clicar no olhinho aqui e aí ele vai trocar isso aqui para uma senha visível. E quando eu clicar de novo, ele oculta a senha de novo. Para isso, a gente vai precisar mexer no nosso form input aqui no componente de senha, tá? A gente vai precisar mexer nele aqui. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, aqui no index, eu vou iniciar isso aqui como true, que aí quando a gente vier para cá, ele já está na senha, que a gente consegue testar, né? Ir fazendo e testando. Primeiro, para a gente conseguir ter esse comportamento, eu preciso separar em duas caixas, né? Duas caixas que eu digo é o seguinte, a gente precisa de uma caixa para senha, para o label da senha, e uma outra caixa, né, uma div, para o input e para o botão. Vai ser algo nesse sentido. A gente vai ter aqui a nossa caixa da senha. A gente vai ter isso aqui. E aí a gente vai ter a outra aqui, né? Vai ficar aqui dentro, na verdade, do input. A gente vai ter a caixinha aqui da senha. E a outra caixinha aqui vai ser assim. Ela vai ficar um pouco para o input. E o outro ladinho aqui desse canto vai ficar para o botão, para a gente poder clicar. Então vamos lá, vamos começar essa parte. Primeiro, como a gente vai precisar das duas caixas, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente já tem o form control group e a gente já tem o label. O label pode ser a caixinha do próprio label, né, que vai ficar em cima. Só que o input a gente vai precisar dividir ele em dois. Então a gente vai colocar aqui div. E aí aqui a gente vai colocar assim, ó, button. Vou colocar aqui olho.
Só ajeitar aqui a indentação. Beleza. Com isso, ó, a gente já vê aqui, ó, já tem o olho aqui. E aí, nosso input está aqui, o olho está aqui, tá embaixo. A gente precisa jogar ele aqui para o canto. Para isso, aqui no na nossa div, a gente vai dizer que ela é uma flex items stretch. Com isso, ele já vai, ó, já colocou aqui, ó. Vamos colocar um inspecionar aqui para ficar mais fácil. Ó, a gente tem a caixa do input e o botão. E aí ficou esse espaço vazio aqui. A gente quer empurrar que o nosso input chegue até o final, o máximo que ele puder, e que o nosso input aqui, ele fique só aqui no final. Nosso input não, o nosso olho aqui fique só aqui no final. Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou trocar aqui a. Vou colocar um size 22, tá? Que aí é só para a gente ter o ícone do botão aqui, o olhinho, né? Para saber o que está acontecendo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso class name, a gente vai adicionar um form control password. Aqui vai ficar assim, password. O restante a gente deixa assim por enquanto. E aqui no botão, a gente pode colocar aqui que é o type button, né? Padrão. E a nossa class name, ela vai ficar assim, ó, flex end items end margin bottom 2, que vai dar equivalente a 8 pixels, e um margin right também 2, que também dá 8 pixels. Vamos ver o que isso resulta. Resultou numa catástrofe, né? Quebrou foi tudo. É por causa da nossa classe de control password. Deixa eu colocar aqui como input, só para a gente ter algo mais próximo. Aí, ó. A gente está aqui com o nosso input. Tá com o nosso botão já. Ele já ficou alinhado ao fundo, né? O final da caixa dele, ó, com as margens aqui, para ele não colar aqui na borda. Então ele já vai ficar com as margens. Agora a gente só precisa fazer que o nosso input empurre ele até o final, né? Que ele pegue o máximo de largura possível aqui. E aí para isso a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso login CSS aqui. E aí a gente vai no password. A gente vai pegar aqui, depois do nosso input, e vai fazer assim, ó, form control password, que é aquela classe que eu tinha colocado antes. A gente vai fazer assim, ó, apply form control input, ou seja, a gente vai aplicar todas essas classes aqui, vai compor o nosso password com tudo que já está configurado aqui, e a gente só vai customizar ele, colocar flex 1 e flex grow. Com isso aqui a gente está dizendo que ele pode crescer o máximo possível, encolher o máximo possível, e ele tem um flex basis de 0. Então ele vai ficar automático o tamanho do nosso input. A gente volta aqui e agora pode mudar aqui para password. Vamos ver se teve alguma diferença. Beleza, não teve nada efetivo, não de primeira, porque a gente precisa aparentemente trabalhar aqui no nosso form control. Deixa eu ver aqui o que a gente vai precisar fazer nesse cara. Para ele empurrar o botãozinho aqui para a gente até o final. Beleza, vamos ver o nosso form control. Vamos colocar aqui, ó, flex call para ele ficar em... Aí, ó, agora sim, ó. Porque o que acontece?
como ele não estava em colunas, ó, cadê? Ó? Flex Direction Column, ó, o formato do display flex dele, deixa eu ver se eu, ó, tava assim, ó, né? E aí quando a gente colocou em coluna, ele entendeu que esse aqui é o label e esse cara aqui ele vai até o final, então eles não dividem espaço, porque ó, se eu deixo ele em line, como é o padrão, row, ele está entendendo que esse espaço que está vazio aqui seria ocupado pelo nosso label e o restante do espaço pelo nosso input, como se fosse um do lado do outro. Só que o nosso label ele tem essa position absolute, então ele não tem peso na tela. É como se ele não existisse na tela. A tela vai os outros componentes vão ignorar ele. Por isso, inclusive, ele fica em cima do nosso input. Só que no momento que a gente veio aqui e disse que ele é uma coluna, em formato de coluna, esse label aqui, ele passa a ser entendido como se ele ficasse em cima da nossa caixa de input com o botão. O fato dele ficar em cima, ficaria como se fosse aqui, um depois o outro. E aí o nosso flex aqui, que a gente colocou aqui na password, esse cara aqui, ele entende que ele pode esticar até o final da linha. Então ele vai puxar até o máximo que ele puder. Ó. Ele ocupou todo o espaço que ele poderia sem prejudicar o botão. Porque daí os dois se entenderam. E aí como o botão não vai crescer, ele tem um tamanho mínimo, né, que é o tamanho do botão dele mesmo, então ele não vai ocupar muito espaço. E o input com o flex 1, ele entende que ele pode chegar até o final da linha, contanto que ele não prejudique o botão. Então a gente ficou com o nosso input, então eu posso digitar aqui até o final, ele não fica em cima do botão, mas ele está bonitinho. Ó. Posso ir apagando aqui, ó, e ele volta ao normal. E a gente tem o botão aqui já. Agora, o próximo passo é fazer esse botão funcionar. Para esse botão funcionar, a gente volta aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui o nosso password input, ele vai ter um estado, que é isVisible, se ele é visível, e a gente vai set isVisible, né? A gente tem um modificador do estado, é um useState false, ou seja, ele inicia não sendo visível, né? A visibilidade do botão da senha é falsa. A gente vai ter uma função toggle visibility, que é uma função, uma arrow function, que vai somente inverter o estado do nosso isVisible. Ou seja, isso aqui ele está falando não para isso. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, ele vai colocar um não verdadeiro. E aí ele vai ficar como false. Se ele já for false, ele vai falar que não é falso. Ou seja, se não é falso, é verdadeiro. Então ele vai ficar alternando entre verdadeiro e falso cada vez que a gente chamar essa função. E aí, onde a gente vai chamar essa função? Aqui, ó, toggle visibility, a gente vai colocar no nosso botão aqui, ó, on click, toggle visibility. E aí só deixar aqui ajeitadinho, só para ficar mais fácil de ler o que está acontecendo. Pronto. Só que isso aqui não significa nada. Deixa eu colocar aqui, ó, um console.log isVisible, só para a gente entender o que está acontecendo. Voltamos para cá, vamos vir para o console, e aí ó, cliquei, true, cliquei de novo, false. Ó. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, senha visível, ele vai colocar ali para a gente, ó, senha visível, true, senha visível, false, e eu só estou clicando, ó, e ele fica alternando. Agora que a gente já tem a informação de se a senha é visível ou não, a gente consegue fazer o seguinte, ó, porque se eu digitar aqui e clicar, ó, não acontece nada. Por quê? O input ele define se a senha é visível ou não
por essa propriedade type. Então, se a propriedade type é password, ele sempre vai esconder. Se ela for text, ele sempre vai mostrar. Então, agora, ó, se eu digitar, ele vai mostrar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar uma função const toggle type. Ela recebe um visible is text visible, que vai ser um boolean. Boolean é true ou false. E a gente vai retornar o seguinte: is text visible. Se for, ele tem que ser texto. Se não, ele volta a ser password. E aí, com essa informação, a gente vem aqui no type e modifica. A gente chama essa função e passa aqui para ela o isVisible. E aí agora eu posso tirar aqui o console log e vou colocar aqui o nosso console log. Console.log. Se o texto é... Calma aí. O texto é visível. E a gente vai ver aqui. Is text visible. E aí eu vou colocar aqui mais uma vírgula. Eu vou fazer o seguinte. Qual o tipo? E aí eu vou copiar esse ternário e colar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O texto é visível? False. Qual o tipo? Password. Então, se eu digitar, está oculta. Ó, é false. Se eu vier aqui e clicar, opa, agora sim. Ó. O texto é visível? True. Qual é o tipo? Text. Se eu clico de novo, ele volta para password e deixa false. Só que olha só, se eu vou digitando, ó, olha o tanto de vezes que ele vai chamando isso aqui. Isso aqui não é muito legal. Vamos tentar melhorar um pouco isso. Bom, vamos ver se mudou alguma coisa. Perceba que agora quando eu digito, ó, ele não sai dando um monte de console log. O que aconteceu, né? Deixa eu voltar aqui, que daí eu explico mais fácil. Vamos fazer do zero. A gente tinha isso aqui, certo? Uma função de toggle type e a gente chamava essa função com o parâmetro de visibilidade da tela. O que acontece? Cada vez que eu digito aqui, ó, ele vai executar a função, ou seja, toda vez que eu digitar, ele vai chamar isso aqui várias e várias vezes. Toda vez que eu digitar, ele vai vir chamando isso aqui. Só que isso, no React, ele pode gerar um problema de performance. Porque quanto mais atualizações de tela eu tenho, mais vezes ele vai ter que atualizar toda a minha tela. Então, se eu fizer assim, ó, por exemplo aqui, ó, deixa eu dar alguma coisa aqui, console.log ok, só para ele criar um novo aqui, ó. Vamos lá, cada vez que eu digitar, ó, todas essas 31 vezes que ele colocou aqui foram as vezes que a minha tela atualizou, teve que atualizar. Então imagina se eu tenho uma tela com, sei lá, 800 tweets e eu vou digitar alguma coisa num campo e ele atualiza os 800 todas as vezes, as 43 vezes.
Se eu tiver 800 vezes 43, eu vou ter 34.400 atualizações de tela. Isso pode gerar um problema grande de performance a longo prazo. Só que, para evitar isso, o React tem alguns mecanismos, e um deles é utilizar a memória. O que significa isso? Utilizar a memória significa eu fazer assim, ó, const type, e aí eu vou fazer assim, ó, use memo, ou seja, use memória. E aí eu vou passar a função que a gente tem aqui, ó, eu vou tirar ela daqui e vou passar no lugar desse callback aqui, ó. Pronto. E aí eu posso apagar ela daqui. Esse cara aqui eu não preciso mais, eu não vou receber ele. Por quê? Eu vou pegar esse cara aqui e usar ele direto aqui no lugar desses isTextVisible, que é a mesma coisa, é isVisible. E aí eu vou usar esse type aqui embaixo, ó, no lugar dessa função que a gente está chamando. Olha só o que vai acontecer agora. Atualizei, ó, o texto é visível, false, qual tipo? Password. Só que se eu digitar e clicar aqui, ó, estou clicando, não acontece nada. Por quê? Porque o React não está escutando as atualizações da tela para esse cara. Ele está dizendo assim, ó, use a memória. Acabou. Só que como eu estou usando esse cara aqui e ele é um estado, eu posso dizer aqui, ó, nesse array aqui embaixo, colocar o isVisible. Isso significa dizer para o React vai falar assim, você vai falar assim, React, usa a memória para esse cara e executa essa função aqui somente quando o isVisible mudar. Ou seja, se esse cara aqui não mudar nunca, ele nunca vai atualizar esse cara e ele vai ficar na memória para sempre. Até que a sua aplicação feche, enfim, ele vai ficar na memória o máximo de tempo possível sem atualizar. Então, quando eu venho aqui agora e digito, ó, ele não está modificando, não está dando aquele console log como estava antes. Por quê? Porque ele está na memória. O visible não mudou, mas se eu clico aqui, ele deu o console log. Por quê? Porque o nosso visible mudou, agora ele é true. Então aqui, ó, novamente, ó, posso sair digitando aqui igual um lunático e ele não acontece nada, não chama novamente. Por quê? Nosso visible ainda é true. E aí se eu clico de novo, ele atualizou. E aí a gente tem uma função aqui de dar o toggle na nossa password, né? E ele só vai executar quando for necessário. Agora a gente pode tirar o console log. E para simplificar, vamos simplificar bem esse cara aqui, ó. O que a gente tem aqui no externário é o mesmo que fazer assim, ó, if isVisible true return text else return password. É a mesma coisa que essa linha aqui. A gente está fazendo o quê? Se o visible, se ele existe, né, se ele está setado, ou se ele só assim, ele vai retornar o text. Senão ele retorna o password. Uma coisa que a gente costuma ver é assim, se você tem um return no if, você não precisa ter um else. Pode ser assim, ó. Dá na mesma. Por quê? Se o visible for verdadeiro, ele já vai retornar o text e esse bloco de código aqui, ele nem executa. E aí, para simplificar mais um pouco, a gente tem o ternário, que é isso. A gente pega o visible e pergunta para ele, o visible é verdadeiro? Então é text. Se não, ele é password. E aí a gente só coloca o return na frente dele. E aí a gente tem um ternário. A gente simplificou bastante. Só que ainda dá para simplificar um pouquinho mais, né? Às vezes não é muito bom simplificar, porque na hora de ler o código fica difícil. Mas, por exemplo, aqui dá para simplificar. E é uma coisa que não vai fazer muita diferença. Que é o quê? A gente tira o return e apaga essa primeira chave e essa segunda chave.
Isso significa dizer que a nossa arrow function ela retorna direto o que está aqui. E aí a gente pode deixar assim, ó. E vamos ver se mudou alguma coisa. Ó, comportamento o mesmo ainda. Ainda está funcionando bem. O que acontece? Quando a gente tem essa sintaxe aqui, ó, que é só a declaração de uma arrow function e direto um ternário ou qualquer coisa que seja, a gente está dizendo que essa função retorna. É como se eu tivesse um return aqui na frente, só que como eu tirei as chaves, ele esconde esse return. E aí ele fica só o ternário. Bom, deu uma boa simplificada aí no nosso código. E adicionamos aqui o botão, né? E aí, sempre que a gente tiver o input de password, ele vai colocar aqui, ó, e a gente consegue digitar, testar para ver se está funcionando e ocultar de novo. Só que tem um detalhe, né? A gente precisa trocar o ícone aqui também, né? Quando a gente clicar, ele tem que ficar o olhinho aberto. E quando a gente clicar de novo para ocultar, ele tem que ficar com o olhinho com risco, né? Desligado, o olhinho desligado. E aí para isso, a gente vai fazer o seguinte. Lembra que a gente criou o nosso helper aqui de renderização, nosso swap component? A gente vai alternar o nosso componente baseado na condição. Qual que é a condição? Vamos lá, né? Swap component. Se é visível, a gente mostra... Peraí, deixa eu colocar dois olhinhos aqui. A gente tem outro componente de olho que é o FeeAOff, que vem do pacote React Icons Fee, né? Que é o Feeder Icons. E a gente pega esse cara e aí faz o swap component. É visível, a gente mostra o olhinho de desligar. E aí, se clicar, ele vai desligar e vai mostrar o olhinho de ligar. Vamos lá? Ó. Aí, ó. Vamos testar? Ó. Agora ele tem que estar mostrando a senha. Se eu clicar, ocultou e trocou. Prontinho. Agora a gente tem aí um componente de password com o botãozinho de visualizar ou ocultar a senha. E aí, beleza. Vamos lá. Vamos comitar esse cara aqui. Ah, aqui eu posso dar o rollback, ó. Essa setinha aqui, ó, vai acontecer o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui o arquivo para você ver. Quando eu clico nessa setinha aqui, no arquivo, ele vai voltar aqui para false. Então, se eu tivesse modificado mais coisa e feito aqui, ó, estragado todo o código, estraguei todo o meu código e salvei, não consigo mais dar Ctrl Z. Eu venho aqui na setinha, ó, ele vai perguntar, você quer descartar tudo? Descarta. Pronto, ó, ele voltou como estava antes. Voltou com o false, tudo bonitinho. Ó, ele não tem nada vermelho e nada verde aqui, porque significa que a gente não fez modificações nesse arquivo. E aqui, beleza, a gente pode vir aqui no component e colocar assim, ó, fit, adicionado toggle de senha no input. E aí, agora sim, ó, a gente já tem aqui nossa dinâmica do login, teste, @teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei porque que ele está fazendo isso aqui. E aí, ó, value. Bom, enfim, né? A gente não pode dar o submit ainda. Ué, estranho isso. O valor no input não deve ser nulo. Considere usar uma string vazia para limpar o componente ou undefined para componentes não controlados.
Bom, não importa, não é o caso de agora. Bom, agora o que eu quero fazer é fazer um login fake. Vamos mandar para uma página home aí fake, né? Como se a gente conseguisse fazer o login aqui, né? Digitei aqui, ele me manda para o login. Para fazer isso, a gente vai precisar aqui na nossa presentation uma página home. Vamos colocar aqui um index tsx, vai ser um import react, a gente vai dar um export function home, return, div não, né? Div, e aqui a gente vai colocar h1, h1 home, só para dizer que a gente tem uma home aqui no nosso index. Export from home, beleza. A gente vai vir agora aqui na nossa main, na nossa factory, e vamos criar aqui a nossa home.tsx, que vai ser a nossa fábrica, né, da home. Ela vai ter um import react também, vai ter um import home, home, da onde? Da nossa presentation pages, e a gente vai dar um export default, lembrando sempre do default para a gente conseguir fazer o code splitting. E aqui a gente vai dar o return na nossa página home. E aí agora a gente vem aqui no router e vamos copiar aqui, ó, esse cara aqui. Vamos só ajeitar aqui, ó. Esse cara vem para cá, é make home factory. A gente vem aqui mudar para home. Suspense fallback. E aqui a gente vai colocar mais uma rota. Vai ser a nossa route path home element. A gente vai colocar aqui a mesma coisa que tem aqui, só que vamos mudar aqui para home. Com isso a gente já deve ter uma rota home aqui. Então se eu tentar aqui, vamos lá, home, beleza, consegui acessar. Se eu apago aqui, voltei para lá, beleza. Isso já deve ter criado a nossa home. Então vamos fazer o seguinte, vamos registrar aqui que a gente criou a nossa home. Adicionei tudo. Fit criada rota de home. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um login fake, uma login fake. Quando eu digo login fake, é uma falsa autenticação. A gente vai fingir que vai autenticar e ele vai redirecionar para a gente. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá na nossa página de login, no nosso form input aqui, que a gente precisa conferir uma coisa importante. Aqui a nossa password, ó, ela não tem um name. A gente precisa colocar aqui a name password. Por que a gente precisa colocar esse password? Aqui, ó, na nossa screen, aqui no index, que é onde a gente faz o login, a gente vai precisar pegar a nossa password. E aí ela vai vir aqui dentro do nosso form data. O que eu preciso fazer para criar o login, né? Essa condição aqui vai ser só se a gente não trocou. Se a gente não fez o swap da tela, né? A gente entra nessa condição dele pegar o e-mail e fazer o swap da tela. Você lembra o que é o swap da tela? É quando a gente digita aqui teste e clica aqui. Ele fez o swap da tela.
Quando a gente já tiver feito o swap, ou seja, o swap for true, ele já tiver passado por aqui, a gente vai querer fazer o seguinte: se no nosso form data a gente tem password e ela é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero fazer o quê? Redirect. Deixa eu colocar aqui, redirect home. Para fazer esse redirect home, a gente vai vir aqui, fazer assim, ó, import from React Router DOM, e a gente vai pegar o use navigate. Aí aqui no nosso login a gente faz assim, ó, navigate, use navigate, e aqui eu vou fazer assim, ó, navigate home, que é a tela que a gente quer ir para home. Vamos ver se essa dinâmica está rolando. Vamos lá. Se eu vier aqui digitar teste, teste, avançar, digitar 1, 2, 3, 4, 5, né? Lembrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nossa senha fake. E aí vim acessar, acontece nada. Se eu colocar o 6 e acessar, ele mandou a gente para home. E aí, beleza. Conseguimos criar aqui o nosso login fake. Vamos lá. Git. Commit vai ser uma feature criado fake login. Fake auth, né? Autenticação fake. Beleza. Agora com a nossa autenticação fake, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui e a gente vai criar a sidebar do Twitter, né? Aquela sidebarzinha do nosso Twitter. Vamos ver aqui. Essa barrinha aqui. A gente vai começar a estilizar essa barrinha aqui e o conteúdo principal. Vamos lá. Aqui a gente já pode fechar. Aqui também. A gente vai mexer na nossa home. Aqui na nossa home, na presentation, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui que a gente vai conseguindo acompanhar e visualizando o que está acontecendo aqui. A gente vai criar aqui o nosso header. Ele vai ter uma role chamada banner. Dentro do nosso header, a gente vai ter uma div, que ela vai ser responsável por ajustar os itens. A gente vai ter uma outra div, que ela vai agrupar os itens. Porque assim, ó, vamos lá. Twitter. Aqui a gente tem duas fases de menu, que é essa fase aqui de cima e esse botão aqui de baixo. Com essa fase aqui de cima, a gente vai ter esse cara aqui para separar eles, jogar um para cima e outro para baixo. E aí a gente vai ter aqui, ó, div menu, que vai ser essa parte aqui. A gente vai ter o div bottom, que vai ser essa parte aqui de baixo. E aí com isso a gente já tem a estrutura que a gente precisa. E aí depois do nosso header eu vou colocar um main aqui, que vai ser a nossa role main. E ela vai ter um main content, né? Conteúdo principal. Vou deixar ela um pouco mais para baixo que a gente não vai mexer nela agora. Deixa eu tirar essa barra daqui. E a gente vai começar por aqui. Class name. A gente vai ter uma altura mínima do tamanho da tela. Ou seja, eu quero que ele vá até o final da minha tela. Vamos ver. Ó. Pronto, ele está ocupando a tela toda já. Era isso que eu queria. Deixa eu jogar esse cara aqui para baixo, assim, que aí fica um pouco melhor da gente acompanhar o debug dele aqui. Deixa eu fazer o seguinte, aqui eu vou quebrar, porque eu vou precisar colocar aqui class name também. Aqui, o nosso cara, ele vai ser flex, né? Vai ser flexível, vai ser em coluna.
o nosso itens vão ficar ao final da coluna, ou seja, né? Aqui, ó, ele vai jogar no final da nossa coluna. Ele vai ocupar a linha toda e vai jogar para o final. Porque aqui, ó, ele sempre está no final. Ó. A gente tem a coluna aqui e aí ele jogou para o final aqui, para ele ficar encostadinho aqui dessa barra. É mais ou menos isso que a gente fez aqui. A gente vai ter um basis alto, ou seja, ele vai se ajustar sozinho aqui no tamanho da tela. A gente vai dizer aqui para ele que ele pode crescer, grow, né? A gente vai ter um Z3, que é um Z-index. Isso aqui vai ficar mais claro depois. Deixa eu tirar ele aqui, que daí depois a gente adiciona. E a gente vai ter uma largura máxima de 595 pixels. Tá? Ó, ele já limitou para no máximo 595. Então a gente não vai utilizar mais tela do que isso. Agora a gente vai precisar mexer aqui nesse cara. Ele também vai ter o class name. A gente vai dizer que ele é relativo. Ele tem uma largura de 275 pixels. Também é flexível. Também é em coluna. Ó, já diminuiu um pouco mais. Que aí, com isso aqui, a gente já definiu um tamanho para o nosso menu. Já disse que ele vai ficar em coluna, né? Ou seja, um embaixo do outro. A gente quer um items stretch, que significa o quê? Cada item do menu aqui, ele vai se esticar até o final dessa linha. Ou seja, se esse cara aqui, essa nossa linha tiver 280 pixels, a nossa div aqui do nosso menu vai esticar até o final, até os 280 pixels. Sempre que ele tiver um filho, ele vai tentar esticar o filho. É isso que o stretch significa. Ó. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Ele tem aqui, ó, stretch, ó. É esse carinha aqui, ó. Ele estica até o final. Eu posso alinhar ao centro, posso alinhar à esquerda, posso alinhar ao final, ou posso esticar. E eu optei por esticar. Vamos lá. Depois de esticar, eu vou falar para ele que o flex shrink dele é 0, ou seja, ele não pode encolher. Ele tem que ter o tamanho máximo dele. E eu vou dizer que ele tem um basis alto. Esse basis alto é o flex basis, ou seja, ele não pode encolher e ele tem uma base de largura automática. Então, se ele não pode encolher, ele sempre vai ficar com o tamanho cheio dele aqui. Basicamente é isso. Agora, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um fixed top 0, ou seja, ele vai ser fixo e sempre colado aqui em cima. Percebe que o nosso main content ele já subiu? Porque todos os posicionamentos, tudo que usa esse position, né, para colocar o item em algum lugar na tela, ele não tem peso na tela. É como se ele não tivesse uma largura e uma altura que fizesse diferença nos outros itens. Com exceção do relative. O relativo ele é um posicionamento relativo. Então ele só diz que os filhos dessa div aqui vão ser relativos a ele. Porque se eu não colocar esse relativo, o meu fixed ele vai ser em relação à minha tela, à minha janela. Enfim, continuando. A gente vai ter aqui um height full, que é altura 100%. Que aí ele vai chegar sempre até o final. E aí a gente vai colocar que ele tem um padding horizontal 3, que dá 12 pixels. A gente vai dizer que ele é flexível também. Vamos ver como é que tá. Ó, flexível ele já colocou um do lado do outro. A gente quer que ele fique com colunas e que ele jogue o nosso bottom aqui para baixo. Lembra que a gente vai ter duas etapas aqui de menu?
esse botão vai ficar aqui embaixo e esse menu vai ficar com os botões aqui em cima. Para isso a gente coloca aqui, ó, Justify Between. Pronto, ó, nosso botão já foi aqui para baixo, né? Ele já ficou aqui embaixo e o nosso menu está ocupando aqui a parte de cima. Essa parte aqui já é praticamente o máximo que a gente precisa fazer para a gente ter pelo menos a organização de duas partes, né, de menu, que é essa parte aqui e essa parte aqui. Só para complementar, vamos colocar aqui um class name, que a gente vai colocar aqui, ó, items start flex basis auto e grow. Pronto. Que aí o nosso main content ele já está com a configuração padrão para ele. E aí, como a gente colocou aqui mínimo de altura, agora a gente precisa dizer que ele é flexível e que ele vai ter 3 colunas. Aí com isso, ele já entendeu que esse cara aqui é uma coluna e esse aqui é outra coluna. Vamos ver. Ó, tá separado em duas colunas já. Na verdade aqui a gente pode colocar duas colunas só. E aí a gente já tem a nossa separação. Mas beleza, ainda não acabou. A gente ainda vai precisar mexer. Para a gente dar continuidade, vamos só comitar essa parte aqui. Vamos colocar aqui, ó, que é uma feature que a gente adicionou, criada sidebar e menu. Pronto. E aí agora a gente consegue trabalhar aqui para a gente estar criando os itens do nosso menu. E aí para isso a gente vai fazer o seguinte. Dentro do nosso menu aqui, a gente vai ter o seguinte, vamos separar aqui. E aí, esse cara aqui, ele vai ter uma div com class name h14, tá? Que a princípio é só para ocupar. Deixa eu colocar mais uma div aqui. Menu. Aqui vai ficar o logo. Vou até escrever logo para ficar claro, que é onde a gente vai colocar o nosso passarinho do Twitter. E aí aqui na div de baixo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um nav. Esse nav é de abreviação de navegação. E aí a gente vai criar o seguinte. Vou dar alguns enters aqui, que a gente vai precisar de um link. Então vou colocar um a href, que é um link falso por enquanto. E aqui dentro desse link eu vou colocar uma div, que aí vou colocar outra div e outra, porque essa aqui vai ficar com o ícone e essa aqui vai ficar com o nosso label. Então vou colocar aqui um spam label. O label é quando ele fica tela cheia, que daí ele tem esse label aqui, tipo página inicial, explorar, notificações. E aqui é o ícone. E vamos começar a estilizar. Ah, outra coisa. Esse carinha aqui, ó, ele tem essa bolinha de notificação, né? A gente vai criar isso também. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Dentro do nosso link aqui, a gente vai colocar que ele vai ser flexível, vai ter um padding de 3, que é o equivalente a 12 pixels.
Ele vai ser um grupo, vai ter um rounded full, para ele ficar com as bordas 100% arredondadas. Ele vai ter uma max width de full também, que ele pode ocupar o máximo da linha. Ele vai ter um items stretch, sempre para esticar os componentes filho. Esse cara aqui vai ter um class name também. Deixa eu colocar aqui, ó, icon, né? Só para a gente ver se tem alguma modificação. Esse cara vai ser flex, items center e relative. Deixa eu colocar aqui algum ícone. Deixa eu ver um ícone aqui. Vai ser o nosso RI Home Set Fill. Ele vai vir do import from React Icons RI. RI Home Set Fill. Beleza, vamos ver. Aí já tem a casinha. Beleza. E aí, agora, a gente já tem esse cara. Eu vou colocar um size 20, 26 nele, para ele ficar um pouco maior. Aí, ó, beleza. E aqui a gente vai criar uma outra div que vai ser o iconezinho da notificação, caso tenha, né? E a gente vai colocar aqui class name absolute top 0, para ele ficar no máximo em cima possível, e o right 0, que é para ele ficar à esquerda. Isso significa que eu coloquei ele aqui no cantinho do ícone, né? A gente tem o box aqui do ícone. Deixa eu pegar aqui, ó. E eu coloquei ele aqui no canto, ó. É que ele ainda não tem tamanho nenhum, mas já vai dar para ver. Aqui a gente vai colocar um span, que tem um class name flex também. Ele vai ter uma altura de 10 pixels e uma largura também de 10 pixels. Vamos ver se a gente já consegue pegar ele aqui. Ó, a gente já tem ali um quadradinho. Tá vazio, mas ele já tá ali. Dentro do nosso span, a gente vai colocar outro span, que a gente consegue colocar aqui class name animate ping, que é uma animação já pronta do Tailwind. Ele já traz essa animação do ping. A gente vai dizer que ele é absolute inline flex, que ele tem um H full, ou seja, vai ocupar toda a altura e toda a largura também. A gente vai colocar que ele é rounded full, porque aí ele fica um círculozinho. Eu vou colocar aqui BG Sky 400, esse azulzinho aqui, ó. Ele já ficou a animaçãozinha do ping. Eu vou colocar aqui opacity 75%, dá uma apagadinha nele. Deu uma suavizada. Beleza, e agora, embaixo desse nosso span da animação, a gente coloca um span class name relative também inline flex self center, ou seja, ele vai se alinhar ao centro, self, né, alto, alinhado ao centro. A gente vai ter um mx alto, que é margem horizontal automática, rounded full também, que ele também vai ficar um círculozinho redondinho, um H2 e um W2, que é para a gente ter 8 pixels de altura e de largura, e também um BG Sky, mas dessa vez 500. Aí, ó, tem um iconezinho de notificação já prontinho. Só que a gente só quer esse ícone de notificação se tiver uma notificação.
E aí para isso a gente pode fazer aqui, ó, né? Render if true, vai. Por enquanto a gente vai deixar um true e vamos renderizar esse cara sempre. Mas isso aqui vai ser uma condição que a gente vai colocar aqui, ó. Tem notification, ele vai renderizar, senão ele oculta o íconezinho. Vamos ajeitar o nosso label agora. Aqui a gente vai colocar um class name ml5, né? Margin left 5, que dá 20 pixels, e um margin right 4, que dá 16 pixels. E aí a gente já tem nosso label aqui, ó, com algum espaçamento também. E aí o nosso label ele também vai ter um class name de text xl, para ele ficar um pouco maior, um text inert, né? Texto herdado, ou seja, cor herdada, que ele vai herdar a cor do pai. Nosso A, ele também vai ter class name, que vai ser navLink, que a gente vai criar, e ele vai ser um grupo também. A gente vai criar esse navLink ainda. Bom, a gente já tem um item, né? Agora vamos criar o nosso navLink. Para isso, a gente vai ter aqui a nossa home.css. E aí vamos criar aqui, ó, navLink, apply, flex column, items start e largura completa. Talvez eu tenha que importar o Tailwind. Tailwind, base, Tailwind, components e Tailwind utilities. Bom, beleza, mas o que importa para a gente aqui é esse cara aqui, ó, ponto navLink, ponto active, ou seja, quando ele tiver com a classe de ativo, porque quando a gente for usar o React Router DOM, ele adiciona automaticamente essa classe. Vamos lá, já vamos alterar aqui. Import from React Router DOM. A gente tem aqui o navLink. E aí o nosso A, ele vai mudar para navLink. E aqui vai virar um to. Aí beleza. Aqui a gente tem aqui o nosso A. Ó, percebe que ele tem essa classe active e a gente não adicionou ela? Só tem navLink group, mas ele adicionou navLink group active, que é a classe que a gente quer mexer aqui, ó. Dizer assim, ó, navLink.active. Por que eu coloquei tudo junto e não separado? Isso significa dizer que a mesma classe navLink, que também tem o active, ou seja, precisa ter as duas classes, o navLink e o active, para isso aqui funcionar. Mas eu quero colocar isso na div, nessa primeira div aqui, e dentro dela tem outra div que eu quero colocar, que seria o quê? Seria qualquer uma das duas aqui. E aí eu quero no span, ou seja, nesse cara aqui. O que eu quero fazer nesse cara? Eu quero que quando ele estiver selecionado, né, ativo, eu aplique nele um font bold. E eu vou colocar aqui que é importante. Ou seja, ele vai ficar negrito. Ah tá, eu sei porque não funcionou. Aqui a gente tem que fazer assim, ó. Import.home.css. Pronto, agora sim. Ó.
E aí o nosso navlink está configurado. E o nosso span ele está negrito. E se eu adicionar, se eu colocar aqui home, ele vai entender que eu estou na home. E se eu mudar, adicionar mais um aqui e colocar só barra, vamos ver se ele coloca o Active. Ó, esse cara aqui não tem o Active. Esse só está Navlink Group, mas esse está Navlink Group Active. Porque ele sabe que essa rota aqui é a barra home, então ele já adicionou o Active nesse cara. Só que não dá para a gente copiar isso aqui. A gente pode adicionar um componente para ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil da gente trabalhar com os itens aqui do menu. Aí para isso, eu vou dar mais uma diminuída aqui, fechar esse cara aqui. E ó, a nossa indentação já está absurda já, ó, do tanto de item que a gente tem aqui. Então eu vou pegar esse cara aqui inteiro, vou recortar ele e aqui embaixo eu vou criar um outro componente, que vai ser o nosso function nav item. E a gente vai retornar o quê? O nosso nav que a gente tinha criado antes, que a gente recortou ali de cima. E aí aqui agora a gente pode chamar aqui, ó, só o nav item. E aí ele já coloca aqui o nosso label, posso adicionar quantos eu quiser aqui, ele vai colocar um embaixo do outro. Mas a gente precisa deixar isso aqui mais dinâmico, né? Ele modificar aqui o label, o ícone. E aí para isso, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos criar aqui interface, nav item props. A gente vai dizer que as nossas propriedades a gente recebe um ícone, que é do tipo icon type, que é do React Icons. A gente recebe um label, que é uma string, que vai ser o nosso label aqui do item. Um to, que vai ser uma string, que vai ser o nosso link aqui para onde ele vai. E aqui o hasNotification, que vai ser um booleano opcional. Essa interrogação é opcional, diz que é opcional. E a gente vem aqui e faz assim, nav item props. E agora a gente começa a refatorar. Ele está reclamando porque aqui a gente tem que passar agora as configurações. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, deixa eu apagar esse e fazer assim, ó, icon. Nosso icon vai ser aquele RI Home Set Fill. Nosso label vai ser página inicial. O nosso to vai ser home, né? Barra home. E o nosso hasNotification aqui vai ser true, né? Eu vou passar assim que eu quero que ele mostre o íconezinho de notificação. Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui hashtag e vou mudar aqui para explorar, que vai ser o nosso explore, e ele não vai ter notificação. Eu vou copiar de novo, colocar aqui, deixa eu tirar aqui. Esse cara vai ser o nosso FA reg bell, que ele também vem aqui do React Icons, só que ele vem do RA. RA não, FA, Font Awesome. FA reg bell. E vai ser o nosso notificações. Eita, notificações. E aqui notifications. Mais um, copiar aqui. Messages, vai ser mensagens. Ele vai ter o FA reg envelope. Beleza. Vamos ter
o nosso nav item fa reg user, que vai ser nosso perfil, e aqui vai ser profile, e os 3 pontinhos, que vai ser o IO ellipsis horizontal circle. Isso aqui eu não peguei de cabeça não, tá? Eu tô na documentação do React Icons, que é esse link aqui, ó. React Icons GitHub, ó. Aí eu posso colocar aqui, ó. Horizontal circle. IO ó, esse cara aqui, ó. Horizontal circle. Esse cara aqui. Outline não, sem outline. Enfim. E aí ele está reclamando. É só a gente vir aqui e importar ele do IO. IO 5. Aí, ó, pronto. Beleza. Agora a gente já tem as configurações aqui dos nossos labels. Só aqui colocar label mais e aqui vou colocar more. Só que ele não mudou nada, né? Ainda tá como se a gente não tivesse feito nada disso. Ele só adicionou os ícones ali. Aí vamos deixar ele dinâmico agora. Aqui a gente vai pegar o icon, o label, to e has notification. O has notification a gente inicia ele como false e já vamos colocar aqui has notification. Ó, beleza, só ficou no primeiro, que é só o primeiro item que a gente colocou aqui que tem notificação. Dando continuidade aqui, a gente vai pegar esse cara aqui, remover e colocar o to que a gente recebeu daqui. Mesma coisa aqui, a gente vai pegar e vai colocar label. Vamos ver. Beleza, página inicial, explorar, notificações. Ó, e os links aqui embaixo, ó, eles já estão corretos também. Agora o ícone a gente tem um macete para trabalhar com ele. Por quê? A gente não consegue colocar aqui assim, ó, ícone. Ó, ele vai reclamar. Porque, ó, ícone não existe no tipo JSX Intrinsic Elements. Ou seja, o React não sabe que isso aqui é um elemento, é um JSX, é uma tag dessa aqui. E para a gente fazer isso, a gente coloca aqui, ó, no ícone, a gente faz assim, ó, 2 pontos, ícone, com letra maiúscula. Que aí eu consigo dizer para o React que ele é um componente. Ó. Só o fato da letra maiúscula, o React já entendeu que é um componente e já colocou aqui ó, os nossos iconezinhos bonitinhos. Com isso aqui a gente deve ter concluído aí a nossa sidebar. Aí o próximo passo agora seria a gente colocar finalizar, né, a nossa sidebar. Vamos comitar aqui, né, e colocar assim, ó, fit created nav, created não, né, criado nav item e só criado nav item e sidebar. Beleza. Aí agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa adicionar aqui, né, essa funcionalidade aqui dele abrir essa caixinha. E também a gente precisa adicionar aqui, né, o íconezinho do Twitter. O ícone a gente vai deixar por último. Vamos lá. Vamos fechar aqui, fechar esse cara aqui. Esse cara aqui nem precisava, na verdade. Vamos ver se acontece alguma coisa. Não. Beleza, tudo funcionando nos conformes. Beleza.
aqui, o próximo passo é criar aquele botão de twittar aqui, né? Que seria esse cara aqui. Vamos lá. Aqui. Fechar esse cara. Depois de todos os nossos nave aqui e esse cara aqui, a gente vem aqui e cria o nosso botão do twittar, que vai ser uma div, vai ter uma div que vai segurar ele ali. E aí aqui a gente vai ter o nosso botão. Aqui vai ser inline flex. E a gente vai ter um w full. Que aí a gente vai ter o nosso botãozinho aqui de twittar. Para criar o nosso botão de twittar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou minimizar. Vou minimizar não, na verdade já vou criar aqui, ó. A gente tem o nosso button. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar esse nosso componente de button aqui. Button. E a gente vai colocar aqui, ó, twittar. Beleza, só que o nosso botão aqui tá meio zoado, né? A gente precisa deixar ele azul, deixar ele bonitinho. E aí para isso a gente vai fazer o seguinte. Aqui, vou colocar uma variante blue. Ele vai ficar reclamando porque a gente ainda não adicionou. E um full width. Ou seja, ele vai quebrar aqui, porque a gente não tem variante e não tem largura total. Essas duas propriedades aqui vão ser responsáveis por esticar o nosso botão até o final e deixar ele com o efeitozinho azul aqui do Twitter. Então, vamos lá agora trabalhar no nosso componente de botão e adicionar essa dinâmica nele. Bom, para começar, a gente vai pegar aqui o nosso botão e vamos criar aqui, ó, type button variante. A gente vai colocar aqui neutral ou blue, que é a variação que a gente colocou lá. A padrão vai ser neutra, que vai ser essa cor aqui branca, e azul vai ser o azulzinho do Twitter. Para isso aqui, a gente precisa adicionar aqui, ó, variante, é opcional, e ela vai ser do tipo button variante. Com isso aqui, o nosso botão já não reclama mais da variante, ó. E inclusive ele já ajuda aqui, ó, neutral e blue. Só o full width agora que ele está reclamando. Aí a gente vem aqui e coloca assim, full width é opcional e é um booleano. Com isso aqui ele já não reclama mais. Mas não mudou nada porque a gente ainda não atacou as modificações. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, const variante classes, a gente vai criar um objeto. Esse objeto ele vai ter assim, ó, uma chave que é button variante. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte, assim, e ele vai ser uma string. Ah, tá, eu não vou conseguir fazer isso aqui mapeado. Então deixa eu fazer assim mesmo. É neutral. A gente vai ser button default. E aqui a gente vai ter a nossa blue, que vai ser button blue. Só colocar aqui. Pronto. Essas aqui vão ser as classes que ele vai colocar para a gente no botão conforme a nossa variante. Se a nossa variante for neutral, ele vai deixar a classe padrão. Se ela for blue, ele vai pintar o botão de azul. Aí, para a gente conseguir trabalhar com isso, deixa eu quebrar aqui um pouco mais. A gente vai ter outras opções aqui. A gente vai ter a nossa variante, que ela vai ser sempre neutral por default. Ou seja, se a gente não passar, vai ser neutra. E o nosso full width vai sempre ser false. Que se a gente não passar o full width, ele inicializa como false. Aqui a gente vai fazer o seguinte, const class name. A gente vai usar o nosso helper de classes. E vai fazer assim, ó, variante classes. Variante. Ou seja, ele vai pegar da nossa variante classes, qual que é a nossa variante,
e ele vai colocar nas nossas classes. Aí eu pego esse class name agora e coloco aqui, ó. Opa, só tirar esse aqui. Pronto. Já quebrou, já é alguma coisa. Com isso aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, ele colocou a nossa classe aqui, ó, button blue. Beleza. E a gente vem aqui e coloca assim também, ó, button full. Só para deixar preparado já para o nosso full width. Tá aqui, ó, button blue e button full. Agora, para a gente conseguir criar essas variações, a gente precisa vir aqui e fazer o seguinte. A gente vai criar aqui, ó, um button base e vai ter todos esses caras aqui praticamente, e a gente vai selecionar alguns para colocar no default. O nosso default ele vai ter um apply aqui também, e a gente vai fazer assim, ó, button base, o nosso text black ele vai vir para cá, o nosso border também vai vir para cá, porque ele vai ficar no default, e o nosso hover também vem para cá. E aí aqui a gente ainda coloca assim, apply bg Twitter dark sem important. Ou seja, quando for default, ele vai aplicar de forma importante o nosso cara. Mas a princípio a gente não quer mexer no nosso full. Aqui a gente vai mudar para all. E só checar aqui, né? Flex, flex column, justify center, item center. Todos eles vão ser arredondados, todos vão ter uma altura mínima de 50. Texto grande, alinhamento ao centro, meio negrito, né? Semi-negrito. A borda. Essa borda vai continuar aqui. Transition, a gente vai colocar aqui toda a transição vai ser aplicada com 200 pixels, com a margem horizontal. Posso ainda colocar aqui, ó, um padding X de 4 pixels. E esse BG Twitter Dark 100 a gente remove. A princípio a gente deixa assim. E aí, se a gente vier aqui e colocar aqui a nossa variante, aqui, vamos colocar aqui, ó, neutral, só para ver o que acontece no botão. Aí, ó, nosso botão agora já está com o formatinho do Twitter, né? Só que está com o default, né? O nosso botão default é esse. Beleza. Vamos deixar nossa variante e agora a gente vai aplicar o nosso blue. Aqui a gente vem button blue, apply também. A gente também vai colocar um button base. Ele vai ter um text white, porque ele vai ficar com texto branco. Aí, ó. Nosso border vai ser Twitter Dark 600. E a gente vai ter um outro apply aqui com um important no final, que vai ser um BG Gradient to B, que é Gradient to Bottom, né? Ele vai fazer de cima para baixo o gradiente. From Twitter 500 to Twitter 600. Isso significa dizer que ele vai pintar de cima para baixo a partir da cor Twitter 500 para a cor Twitter 600. E a gente coloca aqui important. Aí, ó, já pintou. Só que a gente coloca aqui um hover ainda. From Twitter 500 hover to Twitter 500 também.
E aí, ó, quando a gente passa o mouse em cima, ele dá essa leve acendida. Beleza. E aqui a gente cria também o do button full, né? Que a gente criou lá. Button full vai ser um apply full. Pronto. Aí, ó. No nosso botão default, na verdade no blue aqui, border, ah tá, tem um T aqui, por isso que ele tá com a borda, pronto. Aí, agora sim, ó, nosso botãozinho aqui tá adequado. Com isso, a gente já volta aqui no nosso botão. Nosso botão tá pronto, bem dizer, né? A gente não precisa modificar nada. Então vamos fazer o seguinte, fechamos aqui o nosso botão. Vamos colocar aqui ele no commit e dizer que a gente fez uma feature adicionada variantes de botão. Pronto, a gente volta aqui para o nosso index. E agora a gente continua atacando aqui as nossas modificações. Aqui é Twitter, né? Com dois Es. Eu estava pressentindo que estava estranho. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos comitar aqui. Fit adicionado botão de Twitter. Só para a gente ter o ponto de histórico. E agora a gente continua. Depois desse cara aqui, a gente tem o nosso bottom aqui, né? Esse cara, ele vai ser assim, ó. Class name. A gente vai ter um margem y3, né? Para ele colocar uma margem em cima e embaixo. E vai ser relativo, né? Porque a gente vai ter aquela caixinha aqui para ele subir ali, aparecer para a gente. Vamos lá. Aqui a gente adiciona uma nova div. Só. Essa nova div, ela vai ter um area label menu da conta. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Nesse menu da conta, eu vou quebrar ela assim, porque a gente vai ter o class name aqui. Aí, dentro dessa menu da conta, a gente vai ter a foto. Vai ser uma div também, que vai ter uma image. A nossa image, ela vai ter os class name e vai ter uma source. Essa source eu vou colocar assim, https://random-user.me API portraits man90.jpg. É uma API de fotinhas fake aqui para o usuário, enquanto a gente está desenvolvendo. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai ser um inline block, vai ter uma altura 12, né, que é 48 pixels, uma largura também 12 para ficar simétrica, rounded full para ela ficar arredondada, ring 2 para ela adicionar um box shadow e um ring white
para que a box shadow fique branca. Aí, ó, ele adicionou uma bordinha branca. É que não dá para ver porque a foto também não ajuda. Aí, ó, essa bordinha branca aqui. Beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Class name. A gente vai ter um inline block com essas mesmas configurações aqui, na verdade, para ela manter o avatar dentro ali do box. Depois desse cara, a gente vai ter uma outra div. Aí dentro dessa a gente vai ter outras duas. A primeira, na verdade, dentro das duas a gente vai ter span. E as duas vão estar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, John Doe. A primeira vai ser o nosso nome e a segunda vai ser o arroba. Aí, ó. Que é basicamente, novamente, né? Quando tá full screen, ele fica assim, né? O nome e o arroba embaixo. E é isso que a gente vai replicar aqui também. Nome e o arroba. Aqui a gente vai ter os class name com margem horizontal de 12 pixels. É 12? É 12 pixels, isso. E vai ser um flex e flex column. Beleza? Beleza. Aí a gente tem esses dois, essas duas divs aqui. Aqui, na verdade, a gente vai fazer assim, ó. Padding 3, flex, group. Beleza, colocou do lado já, por causa do flex. E agora a gente termina aqui embaixo. Deixa eu quebrar aqui também essas divs. Porque a gente vai precisar fazer assim, ó, class name. E aí, na div de cima, vai ter um fonte semi-bold. Na div de baixo, a gente vai ter um text Twitter dark 600 e um text SM. Beleza? Melhor, na verdade esses class names aqui a gente vai colocar no span, que é o span que é o responsável pela estilização do texto mesmo. Beleza? E aí aqui embaixo, depois desse cara aqui, a gente adiciona mais uma div, que vai ser o nosso Fy More Horizontal, com size de 20 pixels mais ou menos, para ser aquele botãozinho aqui no canto das bolinhas. Class name, flex, item center, justify end e flex 1. Aí, ó. Beleza. Já temos aqui a nosso avatar, né? Agora, aqui nesse cara aqui, a gente precisa adicionar rounded full, transition all, duration 200. E a gente vai ter um hover bg Twitter dark 600/20
que é o equivalente a 20% de opacidade. A gente vai ter também um Active, como BG, Twitter, Dark também, só que 40, que aí significa o quê? Ó? Passei o mouse em cima, ele acendeu, cliquei, ele acende mais um pouco. Ó. E aí aqui a gente vai ter o nosso cursor default. Aí, ó. Por que o default? Porque isso aqui não é link, tá? O ideal é que a gente tenha a mãozinha somente quando for um link. É o ideal, não que é o que acontece no desenvolvimento web, tá? E aí, agora, a gente consegue vir aqui, depois do nosso More Horizontal, depois da segunda div sendo fechada aqui, a gente consegue colocar aqui o nosso render if. Eu vou colocar false, na verdade eu vou colocar true, que vai ser o nosso div, também vai ser uma div, né, para variar, que vai ser onde a gente vai clicar e vai abrir a janelinha aqui pra gente, tá? Essa div aqui, ela vai ter uma estrutura de outra div aqui dentro. Div. Essa outra div aqui, ela vai ser praticamente a mesma coisa que a gente tem aqui, tá? De menu da conta. Só alinhar direitinho aqui. Beleza, já adicionou outra aqui. A gente só vai ter aqui um file check com a color 0080B1. Aí, ó, mudamos para o checkzinho. E aí, aqui embaixo, depois da segunda div aqui do nosso check também, a gente vai fazer assim, ó, div. A gente vai criar o nosso box, né, de adicionar uma conta existente e sair, né. E aí, para isso a gente vai ter dois botões. Adicionar conta existente e sair de @JohnDoe. Ele ainda não aparece aqui, mas a gente já vai arrumar isso aí. Class name, a gente vai colocar flex 1, flex column e items stretch. E aí aqui nos dois botões que a gente tem, a gente vai fazer class name, margem 4, text small e text left. Beleza. E aí, para isso aqui funcionar do jeito que a gente precisa, vou colocar aqui class name absolute bottom 100%. Qual que é o bottom 100%? Aqui, bottom full. A gente vai ter um PY4, né, que é pad em cima e embaixo. Um menos inset x5, que é a gente aumentar o box em 20 pixels para a esquerda e para a direita. Deixa eu colocar aqui
BG Black, para ficar mais fácil de entender aqui o que está acontecendo. A gente vai colocar aqui também uma Shadow. A nossa Shadow vai ser customizada, ela vai ser assim, ó, 0, 1 pixel, 4 pixels. E a gente coloca 0, menos 1 pixel, 4 pixels. E aí, Shadow Gray 600. Beleza, tem uma melhorada. E agora só Rounded LG. Beleza, só tá meio estranho aqui ainda. Dá para fazer o seguinte, aqui nos nossos botões, a gente modifica um pouco. Vamos colocar isso aqui dentro aqui de uma div. Vamos fazer assim, ó, div beleza, vamos quebrar aqui e aqui o nosso button a gente coloca assim, class name hover bg Twitter Dark 600/20. Vamos ver. Passei o mouse em cima, ele acendeu. Beleza. Tá aí o nosso box. Aí a gente vai mudar aqui agora para quando clicar, ele apaga, clicar de novo, ele vai acender de volta aí o nosso iconezinho. Mas por hoje acho que é isso. Se a gente der muita continuidade, vai ficar mais comprido ainda, vai ficar muito longo isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos comitar isso aqui agora. Só ajeitar o import aqui também, sempre import absoluto primeiro em cima. E aí aqui o que a gente fez foi adicionar box de menu da conta. Então vamos lá, fit criado box de menu da conta. Pronto, é isso. Agora a gente já tem aqui o nosso box do menu da conta, já tem aqui os nossos links, né? Na próxima aula a gente dá continuidade aí. Beleza? Valeu!